Hoje, 19 de abril de 2026, domingo. Então vamos continuar nosso estudo de Apocalipse, agora capítulo 9 por capítulo. Vimos o capítulo 8, está disponível no canal. E no capítulo 8, final do capítulo, nós lemos que as próximas 3 trombetas levarão os sobreviventes da terra ao desespero total, pois criaturas sobrenaturais infernais torturarão as pessoas das nações malignas que lutarão contra o Evangelho. São muitas. Então, no Apocalipse 9:1, nós vamos começar com os 3 ais das 3 últimas trombetas, das 7 trombetas da ira do Cordeiro e do Pai, sobre a humanidade rebelde que ficou, não foi arrebatada nem ressurreta, não tinha fé salvadora, não foram escolhidos a salvação, mas para viver a época talvez uma conversão tardia, a época dos 7 anos da angústia de Jacó, da grande tribulação. Apocalipse 9:1, vamos orar. Senhor Deus, abençoe nosso coração e nossa mente para entender os mistérios de Cristo, o mistério do teu juízo, final das 7 trombetas. Em nome de Jesus, amém. Então o 5º anjo tocou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. E eu, em 2019, 18, eu vi então esse poço do abismo, com os dias do carnaval antes do Covid. Lá embaixo, depois escureceu, apareceu os morcegos de 1 metro e pouco na boca daquele poço do abismo. E desse poço do abismo, é um poço real e espiritual também, Satanás vai subir com as suas legiões de demônios. Então ele receberá a chave do poço do abismo para torturar a humanidade rebelde, que tem a marca da besta, adora o falso profeta, adora o anticristo, a besta, que saiu do mar e da terra, que perseguem os cristãos e Israel fiel. Apocalipse 9:2. Assim que ele abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de um colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Então existe um abismo de fogo, inferno, dos demônios, das legiões, e lá tem uma fuligem de trevas que cobre, né, aqueles ambientes. Então não se assuste, ore, confie nesse Jesus que pagou seu preço, né, com seu sangue, os nossos pecados. Confie nele, confesse seus pecados e não tema nada, porque nós não podemos temer nem mesmo a morte, porque a morte, mesmo que ela seja de surpresa, a glória de Cristo nos surpreenderá e nos alegrará e nunca nos deixará. Então não tenha medo sobre o que nós podemos passar, a humanidade. Claro que aqui eu creio como pré-tribulacionista que nós já temos, a igreja já foi arrebatada. Quem está aqui é aqueles que ficaram tardiamente para se converterem. Apocalipse 9:2 diz, de fato, nota em que esse poço do abismo e a fuligem que sobre ele em 2018, Abaddon é um demônio sobre a capela que eu vi em Brasília também. E eu fui poupado de ver gafanhotos. Né? São gafanhotos terríveis que tem no poço do abismo, no inferno, região real e também espiritual, que subirão para atormentar a humanidade marcada pela marca da besta, falso profeta, 666, a besta do mar, a besta da terra e a prostituta montada na besta de 7 cabeças, 10 chifres. Todas essas bestas lideradas pelo dragão do Oriente, né, a China, comunista. Apocalipse 9:3, desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi concedido poder como de escorpiões da terra. Eles vão atormentar seres humanos, mas não vão fazer mal à erva verde, que é a natureza do gafanhoto. Então esses gafanhotos são demônios, eles não são gafanhotos naturais. Contudo, eles
receberam ordens para não causar danos à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que haviam recebido o selo, que não haviam recebido o selo de Deus em suas fontes, que é o sinal da cruz, né? Em caracteres fenícios, como vimos anteriormente. Apocalipse 9:4. O selo de Deus, como vimos, é a cruz, o tal de Ezequiel, em fenício antigo. O fenício antigo escreve esse símbolo como uma cruz, assim, de Santo André. Os bichos demoníacos serão infundidos de uma inteligência seletiva que, com o sangue da Páscoa e o êxodo, poupará os conversos da grande tribulação. Então haverá aqueles que, como nas pragas do Egito, confiarão no selo de Deus, na cruz de Cristo, no Cordeiro Pascal, e serão poupados. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para atormentá-los durante 5 meses. Então, 150 dias, a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada de escorpião. Levei já uma picada de escorpião no dedo, umas 3 horas de muita dor. Apocalipse 9:5. Eu já levei picada de escorpião que doeu 3 horas. Imagina o tormento destas picadas de escorpiões, gafanhotos diabólicos. Que tormento passará aos ímpios. Leitor, não perca tempo, previna-se do inferno e dos demônios com a conversão de toda a alma, mente e domínio pessoal para Jesus na Eucaristia do seu sangue e carne, sua inteligência e na inteligência da sua palavra do Espírito Santo. Tudo destes tormentos do inferno fuja desse tormento do inferno que invadiram já o mundo e a cultura. Já começa com esses filmes aí que a gente vê, HBO, outros aí canais, né, mostrando diabos e demônios e os espíritos das pessoas que veem esses filmes adentro dos suas casas, seus apartamentos, suas famílias. É muito perigoso ver esses filmes desses canais de satanismo, né? E os seus donos fazem rituais satânicos, adoram a Satanás. Não é só por dinheiro, eles também são seguidores do demônio do inferno. E seus lucros vêm muito disso aí, de prostituição e violência, porque eles adoram mesmo Lúcifer, né? Como maçonaria no grau 33 nos Estados Unidos, muitos bilionários da pornografia, etc., né? Então tenha muito cuidado com o que você liga, as imagens, os sons, os programas que adentram a sua residência e a sua mente, né? Que os seus olhos são a janela da alma, então adentro a sua alma. Eles querem roubar a sua alma. Então não é só o problema dessa grande tribulação, não. Hoje já começa, nós temos muitos problemas e muitas tentações malignas de possessão. Né? Uma irmã que morreu lá, eu escrevi o livro, na década de 90 ela morreu e foi ao inferno com Jesus, né? Ela viu os demônios lá, não foi ao inferno, mas passou perto. E ela viu os demônios torturando as almas e dizendo que viria adentrar as casas, os apartamentos das pessoas que estivessem assistindo televisão e vendo coisas malignas e pecados, pornografia e violências e outras coisas na televisão e nos programas diabólicos que passa aí na internet, celular, e toda hora, em toda parte. Antigamente era em fitas cassete, né? Mas agora até no celular todo tipo de satanismo e imoralidades contra os mandamentos de Deus são divulgados e espalhados pelo mundo todo. Então fujamos de tudo isso aí. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então vai ser uma coisa impressionante, né? A morte vai fugir das pessoas, né? A gente nem tem como explicar isso aí, mas é o que a palavra diz, revela que vai acontecer. Nota 9:6. Imagina o desespero suicida da humanidade na grande tribulação. Mas os selados deste tempo serão poupados com o Evangelho. Mesmo assim, que cenário horrível, que tempo horrível para ver e se salvar. Não perca tempo agora, ouvinte. Aceite Jesus e o Evangelho já, antes que essas trombetas toquem.
para a humanidade. E a marca da besta, o anticristo, a grande tribulação de Israel, que já começou, se intensifique. Apocalipse, então, 9 e 10. Tinham também caudas de ferrões, como de escorpiões em suas caudas, carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses, 150 dias. Nota 9 e 10. O juízo de Deus é preciso no tempo e às pessoas a quem ele se dirige, e é limitado para que haja algum tempo para arrependimento de alguns eleitos da grande tribulação. Eu vi, em 5 horas de visão, eu vi um juízo assim, e almas vindo em massa, né, não tinha mais pele, era uma espécie de escama, como que indicando que iriam para um lugar muito ruim. Apocalipse 9 e 11. E havia como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome era hebraico Abaddon, e em grego Apolion. Então, o que eu vi em 2018 sobre a capela, nossa capela em Brasília, foi que era um anjo, como se fosse um homem, um nobre com a roupa lilás, assim, sobre a capela, no ar, sentado como num trono. Ele jogou uma espiral de luz sobre mim, né? Eu pensei que era Jesus, mas não era, porque o seu rosto não brilhava e não era um vulto no seu rosto, não era um rosto visível. Apocalipse 9:12. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, outros dois ainda estão por vir. Então, esse foi só o primeiro ai. Imagina os outros dois também, né? Que tormento que será essa grande época da grande tribulação. A grande época do juízo de Cristo, do Cordeiro, do Pai, sobre os ímpios, e tomando a Babilônia, destruindo a Babilônia, como nós nos capítulos seguintes vamos ver. Isso é uma guerra contra a grande Babilônia, que esse comércio ganancioso, que constrói, polui a terra, destrói a terra com as suas ganâncias, não tem cuidado de sustentar a natureza. Apocalipse 9, 11, 12 nota, não fazemos ideia do horror e do pavor que esses enxames de demônios estarão causando na terra. E o tempo de alívio demora pouco. Apocalipse 9, 13. Então o sexto anjo fez soar a trombeta e se ouviu uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, como tem um altar de ouro, do incenso lá no céu, também tem um altar de ouro, onde as orações são oferecidas no altar de ouro do incenso. Então, Moisés copiou o tabernáculo da terra como uma cópia daquilo que ele viu no Monte Sinai, que é na Arábia, que ele viu. Aliás, então a gente lembra que o Monte Sinai é na Arábia. Então Deus vai resgatar a Arábia para o seu reino, né? O seu poder, a sua fé também. Apesar de toda essa resistência dos islamitas lá. Dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aí ia já preparando o Armagedon. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem uma terça parte de toda a humanidade. Apocalipse 9, 13 e 15 segue a nota. Então eu vi, em 2001 eu fui na Bandeirantes no Morumbi, a voz de Jesus, que ele falou em hebraico, ex-padre Rogério de Almeida estava dando testemunho, e por trás daquelas fitas cassete que eram enroladinhas assim, né? Jesus estava falando em hebraico, palavras em hebraico, eu traduzi ali com o dicionário, gravei, tirei a gravação da fita e levei na Bandeirantes e avisei que Jesus estava falando em hebraico. Disseram que não era hebraico e tal, fui embora. Mas eu deixei registrado em 2001 e publicado há uns 20 anos atrás, quais eram essas palavras que Jesus estava falando. Guerra de Gaza, invasão de fronteiras por terroristas. Agora teve esse atentado com drone radioativo lá em Londres, na Embaixada de Israel. É preocupante, né? Então, invasão de fronteiras, o que mais? O Knesset, as discussões no Knesset, de Jerusalém, a capital, as embaixadas do mundo. Tudo isso já aconteceu e falta acontecer. A tsunami 2004 também aconteceu e falta acontecer o Armagedon. Mas no final da mensagem em hebraico eu traduzi na minha intuição de que Jesus vai cuidar aqueles que estão com a palavra, com o Pai, com o Evangelho, com os salmos, profetas,
Pai, Deus, o Pai, vai nos cuidar. O sexto anjo prepara a grande guerra mundial, chamada Armagedon, que matará um terço da humanidade, hoje quase 2 bilhões de pessoas. Nunca houve tal guerra que nem haverá jamais. Quase 3 bilhões de pessoas morrerão. Esta é também chamada de Armagedon ou Har Megido, Monte Megido em Israel, porque se dará no Monte Megido com a tentativa de dominar Jerusalém e o templo. Terceiro, o templo reconstruído lá da mesquita de Al-Aqsa, onde se assentará o anticristo, que é o homem que vai tentar fazer um plano de paz. Jerusalém será uma taça de tontear os poderosos das nações, dispensando seu domínio e sua cultura e fé. Então ali, como toma essa grande Babilônia de confusão de culturas, de civilizações em guerra, o anticristo vai propor então um consenso, uma concórdia, baseada em falsidade, em sedução, em ameaça, em terror, etc. E o número dos cavaleiros que formavam o exército eram 20 mil vezes 10 milhares, então é 200 milhões, de acordo com o número que eu vi. O número do exército é de 200 milhões, é uma associação de nações superpopulosas, como talvez da Índia e China, que são aliados, né? Na OCC, Organização para a Cooperação de Xangai com a Rússia, 917, os cavaleiros e as montarias que vi, em minha visão também, a aparência de suas armaduras eram azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias para a cabeça de um leão, e de suas bocas dançavam fogo, fumaça e enxofre. Então a gente vê que são blindados de guerra, né? Disparando toda aquela artilharia, atravessando o Eufrates e indo para o monte norte de Israel, ali pelo Líbano. 11, 9, 18 a 19. Nota, a descrição de João é precisa. Ele vê tanques de guerra com seus canhões e tenta descrever para a época dele de entendimento. 9 e 20. O restante da humanidade não morre por causa desses flagelos, mas mesmo diante disto, não se arrependem das más obras de suas mãos. Então a humanidade continua com a falsa religião, com a besta, o anticristo, que será lançado no final no lago de fogo. 9 e 20 é os últimos versículos, última lauda. Suas mãos deixando de adorar os demônios e os ídolos, as obras de suas mãos, ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Então, muitas vezes a pessoa vai na missa, vai no culto, né, vai na missa e fica pensando na história da missa, na história do culto ali da Maria Aparecida, preta, né, que a rainha Isabel, a monarquia do Brasil, deu o manto, botou uma coroa de ouro lá em São Paulo, que acharam no fundo de um rio de pesca, e a pessoa fica ali naquela imagem, olhando aquela história, orando pela história. Não devemos orar pela história de nada, devemos orar pela luz do próprio Jesus Cristo, que vive no cristão, que tem o Espírito Santo, e ouvir aquela intuição que ele nos dá na mente. Não na história, contemplando uma imagem dentro da igreja, uma história, pensando na história. Não. Você pensa na luz do Espírito Santo, na voz, na intuição do Espírito que está na sua mente, no seu coração, para resolver os seus problemas de vida, as suas necessidades espirituais, as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades de sabedoria, de inteligência, de resolver seus problemas familiares, pessoais, da sua comunidade, do seu país, do mundo, se puder contribuir. Então nós devemos pedir a esse Deus vivo que temos, Jesus, o Espírito Santo, enviado no Pentecostes, que está vivendo em nós para falar conosco, para nos aconselhar, nos acompanhar, nos fortalecer, nos proteger. Ele é a nossa rocha, é o Altíssimo que vem do alto a sua luz. E eu vejo essa luz do meu lado, assim, línguas de luz brilhantes, né? Ele está iluminando a nossa mente, nosso coração e nos dando sabedoria, livramento todo dia e proteção, inclusive do mundo espiritual, que nós não vemos, das trevas, do Beelzebul, de moscas, né? Que já falei que muitas vezes o bruxo,
cadáver dele começa a urrar, se mexer, vem as moscas do Beelzebub, para levar aquela alma para as trevas, para o reino, a dimensão da consciência interior da terra e também espirituais das trevas. Onde estão esses demônios do Apocalipse? 9:20 nota: a idolatria humana é a causa de grande perdição ao pensar que homens, espíritos ou mitos podem salvar ou a um poder supremo que os possa socorrer. Estas multidões não deixam de seguir as falsas religiões da história e se perdem em adorações vãs e malignas de engano e cobiça, pois não há lei dos 10 princípios de Deus dada a Moisés, nem amor do evangelho solidário nestas nações que rejeitaram a cristandade e permaneceram com seus ídolos e suas mentiras religiosas do islamismo, que é o Baal, né? E do hinduísmo, que são milhares, centenas de milhares de deuses, tudo é Deus, matéria, tudo é Deus, animal, tudo é Deus, rato é Deus, e almas encarnadas, reencarnadas, essas mentiras todas do Allan Kardec, do Chico Xavier em Minas Gerais, do materialismo estatal, né? Aqueles que só pensam no poder do Estado monetário, que são idólatras do dinheiro, que também é idolatria econômica, né, de mercado. Hoje a gente vê muito esse mundo financeiro aí na internet chamando para investir, 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 investir. E os golpes, né, levando aí Banco Master, levando aí quase metade da poupança, seguro de poupança das contas correntes. Então, eu penso que não está, o sistema financeiro brasileiro está perto de uma falência, né? Você deve ter muito cuidado com o seu dinheiro, com seus bens, com seus investimentos, que eu acho que estamos vivendo um grande risco. 9:21, da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, dos seus feitiçarias, da sua perversão sexual, de todas as formas de apropriação indébita, que é o 8º mandamento, né? Não, 10º mandamento, não invejar, não desejar as coisas dos outros. E é também um dos mandamentos da lei de Moisés: não furtarás. A cultura do mundo segue a carne, o diabo e a avareza. A lei nomos de Deus, de Moisés, do Pai Jesus, é esquecida e ignorada, e o pecado toma mente a alma das pessoas. A consequência é a violência assolando as vidas e as almas. Então, capítulo 9 ainda segue. O capítulo 10. Então, encerramos esse capítulo 9. Então, se você não quer passar essas épocas aí, então, que pode vir a qualquer hora, a iminência de Jesus, começa o arrebatamento da igreja e começa essa hora de sofrimento na terra. Você não quer passar isso tudo? Confesse seus pecados, se converta, aceite Jesus, seus princípios, seus mandamentos, sua palavra, seu Santo Espírito de luz. Ande caminho no caminho de Jesus. Tenha fé nessa graça que nos conduz. Fortaleça. Procure uma igreja, um batismo se não é batizado. Você que é nosso irmão, agradeço a sua assistência. Continuam nossos estudos a seguir do capítulo 10 desse curso de Apocalipse até o final. No Novo Testamento também já fizemos algumas cartas, o estudo está disponível no canal TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto e também para o grupo de WhatsApp Cruz de Força. Se inscreva no canal, dê um like, comente, compartilhe. Se gostou da mensagem do estudo, para que outras almas também tenham oportunidade de salvação, participar desse grande arrebatamento da Igreja dos Santos na Nova Jerusalém Celeste. Amém, graças a Deus, e continuamos orando por uma boa eleição nesse país, por uma mudança, né, para melhor das autoridades. Em nome de Jesus, esse falou a oferecimento da Igreja até nosso Senhor Jesus Cristo, localizado Luz e Glória Doméstica para o grupo e para o canal. Até uma próxima oportunidade.